Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso Pré-ENEM Digital Gold. Hoje o nosso encontro de Biologia com o professor Magno, sou eu que vos falo. Eu quero deixar um abraço aqui para o nosso saudoso professor Rodrigo, de Biologia. Já esteve nessa programação dessa semana com vocês. O professor é fera na Biologia, a equipe está muito boa desse nosso programa. Então vamos começar. Trabalhando com o preparatório do Enem, a gente faz uma leitura de microdados para saber quais os assuntos que mais são cobrados nas provas do Enem e o grau de dificuldade que cada assunto tem. E um assunto que, sem sombra de dúvida, é muito importante, é muito presente na prova, é a ecologia. Ao longo dos anos, não tem uma temática de biologia que marcou mais presença do que a ecologia. Então, hoje, nessa nossa oportunidade de encontro, nós vamos saber um pouco mais sobre a ciência recordista de aparição dentro de todas as ciências da ciência da natureza. Então, vamos lá. Pega teu caderno, pega teu material de anotação. Você que está acompanhando a aula há algum tempo já, é muito importante escrever para gerar melhor memória e vamos acompanhar conceito por conceito da grande ecologia. Acompanhando pela tela, a gente consegue perceber que a ecologia é uma ciência que estuda as relações dos seres vivos entre si e destes com o ambiente. Então, perceba que a ecologia ela é uma ciência que tem uma importância, mas muito relevante, porque ela trabalha com a vida e com o ambiente onde essa vida se localiza, mostrando todas as relações, os aspectos e complexidade dos organismos vivos e também da relação destes com os outros seres vivos e com o ambiente. Dentro de ecologia é importante também que a gente perceba a importância de conceitos. E é algo que quem assiste a aula pela primeira vez fala, não, estamos começando, então não tem tanta necessidade de atenção. Galera, é aí que a gente se engana. Esses conceitos que a gente vai passar um a um agora aqui, eles já foram respostas legítimas de perguntas do Enem por muitas edições. Então, acompanha você agora pela tela o primeiro conceito de ecologia que a gente precisa levar em consideração para fazer uma boa prova e uma prova segura do Enem. Habitat, local de vida ou endereço dos organismos de uma espécie. Aqui é importante saber que o habitat faz referência ao local ou endereço de vida de uma espécie. Cuidado para não confundir o habitat com o local de sobrevida ou de sobrevivência de uma população, de uma comunidade. Prenda ao conceito fixo e seguro de que habitat é o local onde vive uma espécie. Outro conceito muito importante e talvez mais abrangente na ecologia é o nicho ecológico. Está escrito na tela para você poder acompanhar, escrever, anotar que nicho ecológico é o papel ecológico desempenhado por organismos de certa espécie. Perceba que nicho ecológico tem uma conotação mais abrangente. Se é o papel biológico, seria a profissão de um indivíduo dentro do local onde ele vive. É mais do que simplesmente onde, e sim o que ele faz, quando ele faz, qual o costume de cada espécie em seu local. Então, vamos perceber que o nicho ecológico faz referências à reprodução, à alimentação, ao hábito de atuação dessa espécie no local, o horário que ele atua, se é noturno, diurno, tudo isso faz referência ao nicho ecológico. Então, esse é um conceito muito abrangente e eu aproveito o espaço do tempo para citar uma teoria de Gause relacionada ao nicho ecológico. O Dr. Gause fez um levantamento, um trabalho, mostrando que quando duas espécies ocupam o mesmo nicho ecológico, elas acabam criando a competitividade. Então, presta bastante atenção nesse conceito nicho ecológico. Tivemos perguntas do Enem que a resposta era exatamente essa, nicho ecológico. Vamos resolver o exercício daqui a pouquinho utilizando esses conceitos. Agora vamos entrar num setor da ecologia que é um pouco mais dinâmico. Perceba na tela que apareceu o fluxo de matéria cíclico e o fluxo de energia que é unidirecional. Aqui nós temos uma ideia que remonta um pensamento de que toda a matéria que constrói o corpo dos seres vivos é uma matéria emprestada. É uma ideia um pouco nefasta pensar que o seu corpo, agora, ele é só emprestado por seu tempo de vida. Em algum momento, você vai devolver cada gotinha de você para o ambiente. E isso é o que a gente chama de fluxo cíclico da matéria. Você usa a matéria para construir teu corpo, constrói teu organismo, passa o seu time na vida e depois, quando morre, decompõe e devolve a matéria para que outros organismos vivos façam uso dessa matéria. Então, fluxo de matéria, lembra sempre disso, ele é cíclico, a matéria ela é sempre cíclica dentro do planeta. Já o fluxo de energia não, o fluxo de energia ele é unidirecional.
todo ser vivo dentro do ambiente pode depender de uma alimentação, de uma nutrição. Esses nós chamamos de heterotróficos. E os autotróficos, eles começam um fluxo de energia dentro do ecossistema. Então perceba que os produtores, quando eles fazem fotossíntese, eles utilizam da energia solar e essa energia solar é convertida em energia ecossistêmica. O animal que é consumidor primário se aproveita dessa energia dos produtores e ele passa de uma maneira gradativa diminuindo em cada ser vivo que ocupa a cadeia alimentar. Então, o fluxo de energia ele é sempre unidirecional porque ele segue essa única direção. Ela provém de uma energia luminosa, da energia solar, chega dentro dos produtores que fazem fotossíntese, produzem energia ecossistêmica para viver, se reproduzir, produzir seus frutos, seus produtores gastam parte dessa energia e o que sobra é transferido para o próximo nível trófico dentro do ecossistema. Então o fluxo é unidirecional, ele segue uma só direção, de onde tem mais para onde tem menos. Outros conceitos de ecologia que a gente vê agora aqui é o conceito de cadeia alimentar. Cadeia, teia alimentar são conceitos importantes. Cadeia alimentar é também chamada de cadeia trófica. Pode ser entendida como uma sequência linear da transferência de matéria e energia no ecossistema, na qual é possível observar uma sequência de organismos servindo de alimento uns para os outros. Então, cadeia alimentar é, na verdade, uma prisão, onde cada organismo está preso ao seu sistema de nutrição. Os seres que são autotróficos não podem, de repente, se revoltar e dizer, não, eu quero comer algum animal, eu quero comer alguma coisa. E os autotróficos não têm esse poder, porque a habilidade metabólica deles é de fazer a fotossíntese e produzir a energia química do organismo deles utilizando energia luminosa. Da mesma forma que nós que somos consumidores dentro de uma cadeia, de uma prisão trófica alimentar, não tem como a gente se revoltar e dizer, não, hoje eu quero fazer fotossíntese. Eu vou acordar verde porque eu vou fazer fotossíntese e vou me tornar um autótrofo. Nós não temos esse poder. Então entenda que cadeia alimentar é uma prisão, onde cada organismo está preso ao nível trófico, fazendo o seu papel dentro de um ecossistema. E os níveis tróficos agora? Olhando para a tela agora, para a gente poder memorizar com bastante atenção os 3 níveis tróficos de uma cadeia alimentar. Nós temos os produtores, consumidores e decompositores. Nós chamamos de produtor os seres que são autótrofos, que têm a capacidade de produzir o seu próprio alimento. Chamamos de consumidores aqueles que precisam desses produtores para conseguir garantir a sua nutrição. Então, dentre os consumidores existem hábitos alimentares e diferentes posições dentro da cadeia alimentar. Lembrando, rigorosamente, que quem consumidor ocupa o mesmo nível trófico. Seja o consumidor primário, secundário, eles estão na categoria trófica de consumidores. E por último, os decompositores, esses que são os agentes sanitários da cadeia alimentar. Todo decompositor ele tem a função dentro de um ecossistema de reciclar a matéria. Como eu disse agora há pouco, a matéria que constrói o teu corpo ela é emprestada. Quem garante que essa matéria vai ser devolvida para o ambiente? Os decompositores. Então, o nível trófico restrito a quem pega a matéria orgânica e devolve para o ambiente na forma de matéria inorgânica. Falando um pouquinho mais sobre nível trófico, a gente tem aqui o conceito colocado na tela para saber o núcleo da teoria. Refere-se à nutrição que pertence a um indivíduo ou uma espécie que indica a passagem de energia entre os seres vivos presentes na cadeia ou teia alimentar. Para ficar um pouquinho melhor ilustrado, a gente vai ver agora uma atividade mais dinâmica sobre o que é uma cadeia alimentar. Só antes disso, vamos contemplar o conceito que apareceu na tela. Teia alimentar refere-se a um conjunto de cadeias alimentares, que normalmente pode se entrecruzar dentro do ecossistema. Então, para saber um pouco mais e um pouco melhor, de olho na tela, vamos ver agora a imagem ilustrativa sobre como funciona uma cadeia alimentar. Toda a cadeia alimentar ela é iniciada com um produtor. Então, repara na sua tela agora que você tem uma planta, lá embaixo na sua tela, a imagem de uma planta que é o ser autotrófico fotossintetizante. Esse indivíduo, essa planta que está ali embaixo, ocupa o papel de produtor. Então, produtores são seres autotróficos que, nesse caso dessa cadeia, é fotossintetizante.
Observa sempre esse detalhe importante do conceito. É produtor aquele que utiliza energia luminosa e transforma em energia química, que é contida nas moléculas da matéria orgânica. O próximo nível trófico, olhando para a tela agora, você tem um consumidor primário. Por que consumidor? Porque é aquele que se aproveita da energia provinda dos produtores. E por que primário? Porque é aquele que se alimenta diretamente do produtor, então é o primeiro que se aproveita dessa energia ecossistêmica. Repara que, como a gente falou agora há pouco, que o conceito de fluxo de energia é sempre unidirecional. Então, a direção do fluxo de energia é esse. Chega energia solar dentro do produtor, se consolida na matéria orgânica, se transforma na matéria orgânica e esta é passada para o próximo nível trófico, o consumidor primário. Então, a quantidade de energia que passa desse produtor para o consumidor primário, ela é menor. E é menor por quê? Porque para construir o corpo desse produtor, foi necessário que ele gastasse parte dessa energia para se construir, para fazer as folhas, flores, frutos, quando for o caso. Então, a matéria aqui gasta parte da energia se construindo. E o que sobra dessa energia, só o que sobra, é passado agora para o próximo nível trófico. Então, quem é consumidor primário recebe uma quantidade menor de energia com relação aos produtores. E agora vamos adiante, ó. Cadeia alimentar continua. Nós temos um próximo personagem que se alimenta desse inseto que apareceu na nossa cadeia. Nesse nível trófico agora nós temos um consumidor secundário. Primeiro de novo, ó, consumidor, porque é aquele que depende da energia ecossistêmica. Ele não é capaz de produzir a própria, então ele depende da energia ecossistêmica. Secundário porque ele se aproveita em segundo lugar depois do produtor, depois do primeiro consumidor, vem aí o consumidor secundário. A quantidade de energia ecossistêmica que chega nesse nível trófico aqui, ó, vai diminuindo, é sempre menor. Por isso o fluxo de energia é unidirecional, de onde tem mais, do produtor, para onde tem menos, gradativamente, ao longo dos consumidores. Nós chegamos agora no último dos consumidores dessa cadeia alimentar, aquele que ocupa o topo da cadeia alimentar. Existe uma coisa importante a se dizer aqui, ó, que o custo de energia ecossistêmica para manter esse consumidor terciário que a gente observa nessa imagem é um custo muito maior. Tenta entender isso por quê? Ó, o produtor produz uma grande quantidade de energia ecossistêmica. É transferida gradativamente, ela vai reduzindo para cada nível trófico. Então, para conseguir alimentar o topo dessa cadeia alimentar, é necessário um custo muito grande, ou seja, muitos produtores que alimentem muitos insetos, que alimentem muitos roedores para servir de alimento ao topo da cadeia alimentar. Então, normalmente, o número de indivíduos que ocupam o topo da cadeia alimentar tem que ter um número reduzido com relação ao nível anterior na sequência da cadeia. Então, nós vamos ter sempre um número muito grande de presas se comparado aos predadores. Nós sempre temos que ter mais consumidores secundários na nossa cadeia aqui, se comparado ao número dos consumidores terciários ao topo dessa cadeia. E aqui uma reflexão importante. Antes de fechar essa cadeia alimentar, nós humanos, nós pertencemos a que posição de cadeia alimentar? Entenda que o nosso poder onívoro, ele dá a capacidade da gente se comportar como um consumidor primário. E também nós podemos nos comportar numa cadeia alimentar como um consumidor secundário ou terciário. E onde é que os humanos gastariam menos energia ecossistêmica se nós fôssemos adotar um princípio pensando na economia de custo para um ecossistema? O que é melhor ecologicamente falando? É melhor que os seres humanos pratiquem o hábito de consumidor primário? Ou será que é interessante que a gente se posicione como um consumidor terciário? Está aqui essa discussão a respeito de um hábito que a gente costuma dizer que algumas pessoas adotam. Ser vegetariano ou ser vegano, rigorosamente vegano, custa muito menos para o ecossistema, muito menos para o ambiente, do que ser praticamente onívoro, se alimentar de carne, de ser carnívoro. Então pode não agradar a opinião de muita gente, mas isso é um fato consolidado. Quanto mais próximo dos produtores, você recebe maior quantidade de energia ecossistêmica e isso custa menos para o ambiente.
Agora, fechando a nossa cadeia alimentar, nós temos os grandes decompositores fazendo o papel deles aqui de agentes sanitários que regulam a matéria orgânica de qualquer nível trófico, devolvendo na forma de matéria inorgânica para o ambiente. Isso é muito interessante perguntar, ó, será que o decompositor ele só vem depois que fecha o ciclo da cadeia? Observa que não. A representação na imagem aqui ó, mostra que eles intercedem direto com os produtores que não são eternos. Os que não forem comidos um dia morrem e quando morrer, decompostos serão. Então, cada um dos níveis tróficos ó, recebe interseção desses decompositores que fazem o teu papel, regulando a matéria, tornando ela cíclica dentro do ecossistema. Agora vamos ver um conceito um pouco mais complexo que é o de teia alimentar. Ele envolve um grupo de seres, uma biodiversidade normalmente maior. Vamos reparar agora na imagem que aparece na tela para você, ó, que nós temos um produtor sustentando algumas cadeias alimentares, que se entrecruzam no meio da interação. Repara lá que nós temos aqui primeiro um produtor, e esse produtor que começa a primeira cadeia alimentar dessa teia, serve de alimento para o primeiro herbívoro, que aparece aqui como consumidor primário. Na sequência aqui, ó, a gazela serve de alimento aqui para um carnívoro, um consumidor secundário. Então, veja a sequência dessa primeira cadeia alimentar. Produtor, consumidor primário, consumidor secundário. Agora vamos ver por outro ângulo. Essa mesma teia alimentar tem o produtor novamente, como base da cadeia. Na sequência, um roedor herbívoro, como consumidor primário, e depois um carnívoro como consumidor secundário. E nesse caso aqui, ó, o mesmo elemento da cadeia que ocupava o nível de consumidor secundário, agora faz o papel de consumidor terciário. Perceba por quê? Produtor, consumidor primário, secundário, terciário. É mais uma cadeia dentro da teia. Uma outra análise, nós podemos ver por outro ângulo, mais uma cadeia aparecendo. Ó. O vegetal como produtor, um consumidor primário, consumidor secundário e servindo de alimento para uma ave de rapina, que a gente tem aqui no cantinho, ó, o consumidor terciário. E esses ângulos de análise podem mudar o mesmo elemento da cadeia, ou na teia alimentar, ele pode fazer diferentes papéis, como já aconteceu aqui em cima. Ó. Pensando o produtor, consumidor primário, e a ave, por último, como agora, consumidor secundário. Então, isso é a trama de uma teia que mostra cadeias alimentares cruzando entre si. Pirâmides ecológicas, uma nova temática, uma forma de representação gráfica dessas cadeias que a gente conheceu agora há pouco. É uma temática que tem um aparecimento irregular. A gente algumas vezes vê acontecendo dentro de vestibulares, Enem, e algumas vezes não. Mas, para todo caso, existe uma habilidade do Enem, é a habilidade 17, que pede a leitura de linguagem não verbal. Tudo que for gráfico, imagem, figuras, tem normalmente um grau de dificuldade maior. Isso não sou eu quem digo, essa leitura de microdados que mostra onde é que o aluno do ensino médio mais erra nas últimas edições do Enem. Então, bastante atenção para essa representação com potencialidade para a habilidade 17, que é a interpretação gráfica, a interpretação criptográfica. Então, tá lá, ó. Pirâmides ecológicas são representações gráficas da estrutura trófica de um ecossistema. Podem ser de 3 tipos: pirâmide de energia, pirâmide de número e a pirâmide de biomassa. Primeiro vamos abordar a pirâmide de energia. Ó. Parece para você uma imagem na dinâmica dessa pirâmide, onde a gente tem uma quantidade de energia medida na base da cadeia alimentar com uma barra muito maior do que os próximos níveis tróficos. Então perceba você que nessa pirâmide de energia, ó, sempre é necessário que a base seja maior. Por quê? Porque a regra, o fluxo de energia é unidirecional. Ele parte de onde tem mais para onde tem menos. Então, sempre que houver uma pirâmide, nessa estrutura da base maior e os níveis diminuindo, existe uma possibilidade dessa pirâmide ser energética. Existe alguma chance da pirâmide de energia ser ao contrário, ela ser virada? Não, jamais. A única representação gráfica que não pode ser invertida é a pirâmide de energia. Então, se cair para você na sua prova uma representação estrutural de uma pirâmide correta, certinha, sequenciada, entenda que ela tem potencialidades para ser a pirâmide energética. E se disserem alguma alternativa, né, apresentando ali essa pirâmide como a única que não pode ser invertida, então ela é a pirâmide de energia sem sombra de dúvida. Tudo bem? Então marque a alternativa
sobre a pirâmide de energia, que é a única que não pode ser invertida dentre as outras representações. E lembra, por que essa barra tem que ser maior e o próximo nível tem que ser menor? Porque parte da energia gasta pelos produtores passa ao próximo nível trófico uma quantidade de energia menor e assim sequencialmente. Isso nos faz lembrar da regra sobre fluxo de energia, que é unidirecional. Agora, nós temos o segundo tipo de pirâmide que faz uma relação com números. Aqui a linguagem é muito clara. Se eu estou falando de pirâmide de número, então essa pirâmide vai representar o número de indivíduos que estão na cadeia alimentar. O nosso produtor tem 35 mil indivíduos, seja qual for o produtor. Temos aqui 17 mil indivíduos fazendo parte dos consumidores primários e numa sequência um pouquinho menor, porque a barra é correspondente ao número de cada nível. Tá? Então, se 35 mil representa uma quantidade de produtores maiores, a barra é maior. Se o número de 17 mil é menor do que 35, então a barra correspondente é menor. Assim por diante. Agora, vamos dar uma olhada na tela para perceber um outro tipo de pirâmide de número que nesse caso é invertida. Nós consideramos pirâmide invertida qualquer forma irregular onde a base não seja maior e o próximo nível subsequente. Então não quer dizer que ela está de ponta cabeça e por isso ela é invertida. Sempre que qualquer nível trófico for desigual a essa forma piramidal, aqui nós temos então uma estrutura que é de pirâmide invertida. Base da pirâmide, um único indivíduo, é uma árvore, ela é grande. Vamos pensar um pouquinho. É possível que uma única árvore, grande, frondosa, sirva de alimento para 250 insetos? É possível. Uma árvore grande, tem muitas folhas, tem muita massa, muita matéria orgânica, pode servir de alimento para muitos insetos. É possível que 250 insetos sejam capazes de hospedar 1.500 parasitas, principalmente se for microbiológico. Completamente possível. Tá? Então, pirâmide de número pode tranquilamente ser invertida, diferente da pirâmide de energia. Próxima representação gráfica, agora nós temos a pirâmide de biomassa. A pirâmide de biomassa mostra uma relação entre a quantidade de matéria orgânica e os níveis tróficos e o comportamento da cadeia alimentar. Então, olha lá, na base da pirâmide de biomassa nós temos uma grande quantidade de massa, de matéria orgânica, compondo os produtores. Esse produtor serve de alimento para um consumidor primário, herbívoro, e ele tem que ter uma biomassa menor. Por que tem que ter uma biomassa menor? Porque aqui, ó, esse consumidor se aproveita da matéria e da energia dessa base. A pirâmide está falando principalmente da matéria orgânica. Então tem que ser possível uma quantidade de produtores. Para ser possível, ela tem que ser maior para alimentar uma quantidade de consumidores que tem que ter uma biomassa menor. Não por indivíduo, mas por nível trófico. Na sequência nós temos aqui sempre, foi a regra que nós colocamos, é necessário que tenha sempre um maior número de presas do que de predador. Tá? Então, como nós não estamos falando de número, mas de biomassa no nível trófico, tem que ter o menor número desse carnívoro para conseguir se alimentar de um número maior de presas. Agora, existe um caso muito particular que essa pirâmide de biomassa pode ser invertida. E nesse caso particular nós estamos falando de um pouquinho de exceção à regra. E toda exceção à regra parece que ela ganha uma luz especial, ganha um foco, uma atenção dentro das questões de vestibulares e Enem. Dá uma olhada nessa cadeia alimentar que foi colocada aqui na tela. Ela tem uma biomassa menor na base e um nível trófico posterior de consumidores maior do que a base. É possível que indivíduos em maior número se alimentem de uma pequena quantidade de matéria orgânica, como representa essa imagem que a gente está vendo de uma pirâmide invertida? Galera, é muito importante saber sobre isso aqui. Ó. O maior ecossistema desse planeta é o talassociclo, é o ecossistema marinho. Tem muito mais vidas dentro dos oceanos da Terra do que aqui em cima na superfície. E esse ecossistema, que é o maior, é o principal do nosso planeta, ele tem esse comportamento. Os fitoplâncton, que são algas, têm uma tecnologia de reprodução assustadora. Elas se reproduzem de uma maneira tão rápida, tão acelerada, que é sim possível que uma pequena quantidade de algas alimente uma grande quantidade de consumidores primários, como os zooplânctons, que são microcrustáceos, microcriaturas que vivem dentro dos oceanos. Então, mas é nessa situação em particular. E é necessário que as condições ambientais estejam a contento para que esse nível trófico de biomassa menor consiga ser suficiente para essa pirâmide aqui. Então,
É uma situação muito particular que já apareceu em muitas provas, a pirâmide de biomassa invertida, porque ela representa o maior ecossistema do nosso mundo. Agora, uma atividade sobre a temática que a gente acabou de abordar juntos. A primeira atividade do Enem, do nosso encontro, da nossa série que nós estamos trabalhando, é uma questão que aconteceu no Enem e trouxe o pedido de um conceito fundamental da ecologia. Acompanhe a leitura comigo na tela agora, passo a passo desse texto que remonta a uma ideia de conceito ecológico. O menor tamanduá do mundo é solitário e tem hábitos noturnos. Passa o dia repousando, geralmente em um emaranhado de cipós, com o corpo curvado de tal maneira que forma uma bola. Quando em atividade, se locomove vagarosamente e emite som semelhante a um assovio. A cada gestação gera um único filhote. A cria é deixada em uma árvore e à noite é amamentada pela mãe até que tem idade para procurar alimento. As fêmeas adultas têm territórios grandes e o território de um macho inclui o de várias fêmeas, o que significa que ele tem sempre diversas pretendentes à disposição para namorar. Bem feliz o tamanduá aí. Então tá lá. A situação do texto remonta a ideia sobre alimentação, sobre reprodução, sobre um hábito noturno, particularidades da vida dessa espécie. Aí eu pergunto para você, antes de mostrar as alternativas, qual o conceito ecológico que nós vimos no início desse encontro de hoje, que esse texto fez referência? Será que é sobre o habitat? Será que é sobre o nicho ecológico? Será que é uma cadeia alimentar? Qual conceito da ecologia se encaixa melhor dentro desse texto, do contexto do texto que a gente acabou de ler juntos? Tá bom? Vamos lá ver as alternativas? Tá lá. Essa descrição sobre o tamanduá diz respeito ao seu... A resposta certa é nicho ecológico. E por que nicho ecológico? Lembra que nicho ecológico faz referência à reprodução do tamanduá, sobre o hábito de alimentação dele, sobre o horário de atuação da espécie, é muito mais do que simplesmente onde ele vive ou uma característica do ambiente isolado. Tudo bem? Então, primeira questão, letra D, aconteceu no Enem e a gente acompanha aqui. Daqui a pouco a gente volta com mais uma proposta de ecologia com a aula 2. Um abraço, até lá!